Olá pessoal, amigas e amigos do canal 1000 por hora com Rodrigo Matar, mais uma semana começando e os vídeos inéditos estão de volta. Voltará a série TBT, voltará a Minis com História, teremos análise dos treinos do Roar Before the Rolex 24 que foram nesse final de semana, mas é claro que a gente não podia deixar de começar fazendo uma homenagem e prestando uma reverência a um dos pilares do jornalismo esportivo e eu diria mais, um dos pilares do jornalismo em si, da notícia, da informação, que foi parte da história, símbolo de uma das grandes emissoras, onde inclusive eu trabalhei durante 13 anos. Eu falo de João Batista Belinazzo Neto, o gigantesco Léo Batista, a voz marcante que se calou neste dia 19 de janeiro de 2025, aos 92 anos de idade. Patrimônio imaterial do esporte da TV Globo. Funcionário vitalício, eternizado com os seus boa tarde e as suas apresentações e a sua voz marcante. Apelido dado por Luiz Roberto Demúcio. Então, daqui 10 segundos, a gente retoma essa homenagem ao grande Léo Batista. Tapete vermelho para ele, para toda a eternidade. Muito bem, gente, eu sou o Rodrigo Matar, o comandante do 1000 por hora. Desde já você já pode se inscrever no nosso canal. Faça parte do nosso quadro de inscritos. Venha para o clube de membros com planos a partir de R$ 2,99. Deixe o seu like, ative o sininho para receber as nossas notificações de conteúdo e principalmente, se você quiser colaborar eventualmente com alguns dos nossos vídeos do canal, tem QR Code, tá? Pode fazer um Pix aí com qualquer valor para ajudar no 1000 por hora, que será muito bem-vinda a sua colaboração. A gente não tem grandes patrocinadores e depende muito da ajuda de vocês para poder sobreviver e para poder trazer mais eventos esportivos em 2025, além daqueles que a gente já teve no ano passado. E olha, se liga que agora em fevereiro tem 4 provas ao vivo do Asia Le Mans Series, em dias 8, 9, 15 e 16 em Dubai e em Yas Marina, Abu Dhabi. Pois é, gente, Léo Batista nos deixou desse domingo. Quis o destino que fosse num domingo, dos gols do Fantástico, do esporte espetacular, do placar eletrônico, de tantas atrações da TV Globo, das quais o Léo Batista fez parte durante mais de 50 anos. O Léo que teve uma carreira iniciada no rádio ainda adolescente. Ele nascido em 1932 na cidade paulista de Codeirópolis, que então era um distrito de Limeira, foi trabalhar numa rádio em Birigui e veio para o Rio no início dos anos 1950 com 19 anos de idade, 18, 19 anos de idade, para trabalhar com rádio e na Rádio Globo. Então, muito jovem, com 22 anos, o Léo foi o plantonista da notícia da morte do então presidente Getúlio Dornelles Vargas, em 1954. E o Léo, depois de ficar muito tempo em rádio, passou a televisão. Trabalhou na TV Rio e foi de Excelsior, dos Simonsen, até ser contratado pela TV Globo. E ele é um dos primeiros integrantes do incipiente departamento de esportes que Julinho Delamári acabaria criando como um braço do jornalismo, o qual eventualmente o Armando Nogueira, que era o diretor da Central Globo de Jornalismo, trabalhava, contribuía, mas era o Julinho Delamári, o Saldanha, o João Sem Medo, o Léo, os narradores, a Miriam Delamári, irmã do Júlio Delamári, e o Armando. E foi assim que o jornalismo da Globo começou. E o Léo foi integrante de tudo isso. Esteve em Olimpíadas, em Copas do Mundo, esteve na bancada do EE, do Esporte Espetacular, que iniciou em 1973 as suas primeiras exibições. E em 78, em agosto de 78, entrava no ar o Globo Esporte e o Léo Batista foi o primeiro apresentador e fundador do telejornal que está no ar até hoje. Olha aí a abertura do primeiro Globo Esporte em 78. Rede Globo apresenta Globo
Esporte. E é claro, o futebol está entre eles. Por isso começamos com a grande conquista do Guarani de Campinas. Tudo favorecia o Guarani, especialmente o seu retrospecto. Em toda a fase decisiva, essa de um jogo lá, um jogo cá, o Guarani ganhou todas, em casa e fora. Ontem tinha que perder de 2-0 para não ser campeão. E quando fez este gol, assegurou o título. Chance do Guarani, vai sair o gol, Gilmar, ainda careca, pé direito. Gol do Guarani, Careca! Não obstante esse pioneirismo dentro do esporte, o Léo Batista foi pioneiro também com o Jornal Hoje. Em 1971, o JH, como é conhecido, e tinha diversas apresentadoras femininas, a saudosa, lindíssima Márcia Mendes, a Sônia Maria, Lígia Maria, tinha também Carlos Campbell e tantos outros apresentadores. Nelson Mota foi um deles. Acho que a Marisa Rajagabalha trabalhou lá, Scarlett Moon foi daquela atração. E o Léo era apresentador também do Jornal Hoje. E, não obstante isso, aos sábados, puxavam o Léo para fazer o Jornal Nacional. Fora o Fantástico, que também entrou no ar em 73 e tinha o charme do resultado da loteria esportiva, que foi implementado na atração dominical, num quadro criado por Borjalo, Mauro Borja Lopes, que é quem dá a ideia da zebrinha. Ih, olha eu aí, deu zebra! Que era interpretada por uma mulher, era uma mulher que lia os resultados junto ao Léo. O Léo falava assim, jogo 8, Portuguesa de Desportos 3, Ferroviária 4, coluna 2, aí vinha, ih, olha eu aí, zebra! Para anunciar a loteria esportiva, que era o único sorteio legal, o único sorteio legítimo, antes de loto, de Mega Sena, de Telecena, de tudo que viria a posteriori. A loteria esportiva foi o primeiro, foi pioneiríssimo nos jogos, né? Nas lotéricas e tudo mais, criadas exatamente pela Caixa Econômica Federal nos anos 1970. E não obstante isso, o Léo Batista ainda emprestaria a sua voz, não só para o GE, como para o Jornal Hoje, como para o JN, como Fantástico, também para o Carnaval. Sim, o Léo Batista ancorou diversos desfiles de escola de samba. Grupo de Acesso, o antigo Grupo 2, e também o Grupo Especial, que era o Grupo 1, nos anos 1980. Querem uma prova? Olha aí, imagens de um desfile da Imperatriz Leopoldinense dos anos 1980 e a voz marcante de Léo Batista. Parece que este é um dos sambas mais bonitos, mais empolgantes de todos deste ano. Aí está a bateria da Imperatriz Leopoldinense. É certo que o visual, bonitos carros, muitas mulheres bonitas, constituem o forte desse desfile de cerca de 3.000 componentes. Rio Aveno Rezedá, estações, as obras de Lamartine Barros, foram muitas. A produção de Lamartine foi impressionante em todos os setores. Olha aí um grande sucesso, Linda Morena. O Léo, além de ser um grande âncora, de uma figura que ficou icônica
e está para sempre na memória de quem trabalhou com ele, como aconteceu comigo, que não tem nenhum registro assim fotográfico, porque na época que a gente trabalhou junto, início dos anos 2000, telefone celular não se sonhava tirar foto. Então eu não tive um registro qualquer com o seu Léo Batista. Mas a gente convivia, ele apresentou o GE diversas vezes, eu fiz o GE como um dos editores de redação, vários offs meus gravados por ele, vários offs de gols do Fantástico, de intervalo, que ele narrava, e foi aí na questão dos intervalos que o Luiz Roberto chamou o Léo Batista de a voz marcante. E aí a voz marcante também marcou presença na Fórmula 1. Vocês duvidam? Pois é. Seu Léo, além de stand-by, porque se colocava sempre ou ele ou o Vanucci em revezamento para stand-by em caso de queda da linha de transmissão, porque as transmissões de automobilismo, as transmissões da Fórmula 1 da Globo, eram feitas por linha, anos 70, anos 80, então era um negócio muito incipiente. Quando não era o off-tube, você colocava alguém de stand-by para que, em caso de queda da linha, você tivesse alguém para narrar a prova em qualquer eventualidade. E o Léo já estava pronto. Assim como no Carnaval, onde ele levava a sua própria cola, com recortes, ele já tinha também tudo certinho para fazer o stand-by da Fórmula 1 e segurar quantas voltas fosse necessário. Ele fez isso na decisão do Campeonato Mundial de 83, num sábado, quando Nelson Piquet levou o bicampeonato mundial em Kyalami, na África do Sul. Mas houve oportunidades em que seu Léo foi narrador. Em 1979, 1º de julho, foi entregue a ele a incumbência de fazer o Grande Prêmio da França em off-tube, ao lado do querido Reginaldo Leme, o GP da França disputado em Dijon-Prenois, porque Luciano do Vale estava ausente e fazendo o Pan-Americano em São Juan de Porto Rico. O resultado é que Léo Batista é a voz marcante do grande pega entre René Arnoux e Gilles Villeneuve, que no ano passado completou 45 anos, foi tema de TBT. A narração do Léo Batista está nesse vídeo e a gente traz de volta essa narração do seu Léo, das últimas voltas daquela corrida inesquecível, daquela corrida memorável entre Arnoux e Villeneuve, onde eles ofuscaram o vencedor da corrida. Vejam aí, vem se aproximando, já está na traseira, no vácuo, vai tentar. Vejam novamente Villeneuve com aquele problema de freada. Sempre na mesma roda, a dianteira esquerda. Veja a vibração do público. ...76 voltas já no Grande Prêmio da França. Veja essa tomada do alto, o amarelinho de René Arnoux, perseguindo e encostando na traseira do vermelhinho de Villeneuve. No retão é que as coisas talvez se decidam. René Arnoux brigando para formar a dobradinha com Jean-Pierre Jabouille da Renault. Enquanto Jack Hicks da Ligier já está completamente fora. E Jacques Lafitte, o outro piloto da Ligier, está na 7ª posição e mais uma freada com o mesmo pneu. Realmente não há mais que discutir, há realmente um problema sério ali. Toda vez que ele freia mais duro, prende bastante o pneu dianteiro esquerdo. Agora um retardatário atrapalhando ali a aproximação de Villeneuve e Arnoux. E aproveita então Arnoux para encostar. Vejam, há uma dificuldade, consegue agora ultrapassar o retardatário. Os dois passam e Arnoux cola um pouco mais. Pequeno erro agora, um problema com essa freada de Villeneuve poderá ser fatal.
Já estamos com 77 voltas, 80 para completar a corrida. E atenção, emparelhados, tentando, e vai ultrapassando, mas tenta recuperar Villeneuve. Atenção, brigando ainda na curva e passa, realmente. Que dificuldade, Reginaldo Leme. Espetacular a ultrapassagem numa curva de alta e de raio longo. Por isso, Villeneuve quase encostou roda a roda com Arnoux. Qualquer toque ali, por mais leve que fosse, provocaria um acidente entre os dois carros. E Arnoux saiu na frente. Você notou que o Villeneuve vendeu caro essa ultrapassagem. Ele se arriscou, inclusive, arriscou o outro piloto, mas foi ali com a roda em cima, não deixando. O René Arnoux entrou mesmo com a coragem incrível. E agora vai disparando. Vejam a potência da máquina da Renault, o duplo turbo, é realmente sensacional. Ele vai disparando como o Jabouille já havia feito anteriormente com o Villeneuve. Foi brigando e tal. Quando conseguiu passar, livrou logo vantagem. E agora aí está a dobradinha, então, Jean-Pierre Jabouille e René Arnoux, da Renault, com o Villeneuve. Atenção! Vira tentou outra vez a ultrapassagem com aquele velho problema do freio do lado esquerdo na frente. E passou de novo. Ele conseguiu... Sensacional recuperação de Villeneuve. Conseguiu a ultrapassagem, mas acho que nem ele sabe como. Com esse problema todo, você vai ver agora, a roda esquerda travada. É verdade que o Arnoux se assustou, tirou um pouco o pé e Villeneuve passou. Vai ser uma briga muito boa nessas duas voltas finais. Mas apenas uma volta ficou na frente. Acho que nem uma volta chegou a ficar o René Arnoux. Não chegou nem a tomar o gostinho da segunda posição. É um piloto jovem e atrevido mesmo, esse Gilles Villeneuve. É sem dúvida um dos melhores pilotos que tem atualmente na Fórmula 1, apesar da sua pouca experiência. Isso é o que vem sendo defendido já pelas revistas e jornais especializados. Vejam que o Arnoux vem maluco, vem com tudo aí, tentando, olha. Outra vez o freio atrapalha o Villeneuve, ele arranca e notem que ele não deixa passar. Agora por dentro, olhem que briga, tocaram pneu agora. Estão inclusive se arriscando, ultrapassagens perigosíssimas. Passou o Arnoux e aí vai o Villeneuve outra vez. Que briga maravilhosa e sensacional. E muito perigosa, é toque de roda o tempo todo. Público de pé, gritando, é impressionante. Aí talvez a coragem, mais do que a potência da máquina, está dando a liderança nesse momento a Villeneuve. Villeneuve na frente. Aí vem Jean-Pierre Jabouille vencendo o Grande Prêmio da França. Vamos ver em segundo lugar se vai chegar Villeneuve ou René Arnoux. Atenção. Aí vem Villeneuve. Segundo para Villeneuve. Terceiro para René Arnoux. Valeu a maior garra e maior técnica de Villeneuve. Experiência nenhum deles tem. Os dois são novatos na Fórmula 1. Foi uma prova bastante entusiasmante. Ainda devemos acrescentar que se foi uma grande surpresa a grande atuação da escuderia Renault, também pode-se destacar que a Williams colocou entre os 6 primeiros colocados 2 carros. Alan Jones em quarto e Clay Regazzoni em sexto lugar. Muito bem lembrado pelo Léo Batista, e lembrando ainda que a 13ª colocação de Emerson Fittipaldi nessa prova, com o F5A, era tudo que se poderia esperar dessa que pretende ter sido a despedida desse carro. Porque no próximo Grande Prêmio da Inglaterra, no dia 14 de julho, ele está programada a estreia do novo F6A. E aqui termina mais uma transmissão esportiva da Rede Globo de televisão.
Pois é, gente, então a gente percebe que o Léo Batista não era só um cara do futebol, né? Era de todos os esportes, o surf, tudo que você puder imaginar, teve a voz do Léo Batista em registro de narração, né? Off, em VT e tudo mais, porque o homem era pau para toda obra. Narrou plantão de guerra, morte do Getúlio Vargas, como falei. E por falar em plantões, ele tem um que deve ter sido muito duro para ele, como também deve ter sido para qualquer profissional que trabalhou naquele dia, que é o plantão do 1º de maio de 94. Era a época do EA aos sábados, o EA não estava nos domingos nessa época, acho. E aí teve o Grande Prêmio de San Marino, o acidente gravíssimo de Ayrton Senna, e vira e mexe a programação era interrompida por plantões, e o Léo, colocaram o seu Léo em estúdio, com Cabrini entrando na linha, direto do Hospital Maggiore com informações, e coube ao Léo, além do Cabrini, darem a notícia da morte do Ayrton Senna. Confere aí. E atenção, atenção, o repórter Roberto Cabrini fala neste momento via telefônica diretamente do Hospital Maggiore de Bolonha. Cabrini. É tua! E neste momento, a médica Maria Tereza Fiandre comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. Morreu Ayrton Senna da Silva, no comunicado oficial do Hospital Maggiore de Bolonha. Morreu Ayrton Senna da Silva. Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Morreu Ayrton Senna da Silva. Nem tudo foi tristeza, né, na trajetória do Léo Batista. Acho que o reconhecimento que o público lhe deu ao longo desses 46 anos de GE, de mais de 50 anos de TV Globo, fizeram do Léo Batista uma personagem singular na história da emissora e do jornalismo. Não só do jornalismo esportivo, mas do jornalismo em geral, porque ele vivenciou isso durante mais de 7 décadas da sua história. E ele, que inaugurou o GE com 46 anos de idade e morreu com 92, passou metade da sua vida fazendo praticamente o mesmo programa, fazendo o que mais amava, que era estar com os seus colegas de profissão. E era uma figura agradável da resenha, do café no século XX, na padaria que já não existe mais, na frente ali da sede da Globo, na Von Martius, com a Pacheco Leão. Um cara extraordinário. Seu Léo era querido por todos nós, eu diria que praticamente uma unanimidade. Nelson Rodrigues diz que toda unanimidade é burra. Não se essa unanimidade for João Batista Belinazzo Neto. Se for Léo Batista, pode cravar que é unânime, porque todo mundo que trabalhou com ele só vai levar do seu Léo as grandes recordações dessa figura que nos deixou nesse domingo e que viu o Botafogo ser campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Acho que o Botafogo cumpriu a sua missão e seu Léo, satisfeito, foi descansar. E eu, enquanto jornalista, eu enquanto funcionário do Grupo Globo, que fui durante 13 anos, eu trago comigo dos grandes troféus da minha carreira. E tenho que dizer que a Globo para mim foi uma grande escola, por mais que algumas coisas lá eu não concorde, não gosto de algumas pessoas que estão lá, mas não é da emissora e sim de pessoas, de certos formatos, enfim, de como a Globo hoje enxerga os seus produtos jornalísticos. Não concordo com algumas coisas, mas isso não vem ao caso. Mas quero falar do troféu que eu levo, que está em redes sociais, tem esse registro, que é um off que escrevi, que editei, de uma matéria que comemorava os 50 anos do Nelson Piquet em 2002, e que João Ramalho, que estava chefiando o plantão nesse dia, o Buzina, o João Ramalho decidiu encerrar o Globo Esporte com esse VT. Era um VT longo,
raramente tinha espaço para VT longo, de 4 minutos, e ele bancou esse VT. E não sei se a rede botou, acho que o GE de São Paulo foi um dos únicos que não colocou. Não lembro se o GE estava em rede nesse dia, mas esse VT fechou o GE. Minha edição, meu texto, Bill Rocha finalizando, e o mestre Léo Batista, o craque, a voz marcante, narrou a homenagem que eu fiz a Nelson Piquet, que o Globo Esporte fez ao tricampeão mundial de Fórmula 1 pela ocasião do seu 50º aniversário, do Jubileu de Ouro de Nelson Piquet Sotomayor. Olha aí. Polêmico, sincero e principalmente um grande piloto. Nelson Piquet Sotomayor, carioca de nascimento, brasiliense de coração. No dia dos seus 50 anos, o Globo Esporte lembra os grandes momentos de sua carreira. São 50 anos de vida, mais de 30 veteranos. Eu comecei a correr com 17, 18 anos, antes disso nunca nem dirigi um carro. Não foi fácil para Nelson Piquet chegar à Fórmula 1. Antes dos primeiros títulos da Fórmula Super V e na Fórmula 3 inglesa, correu escondido da família e se virou como mecânico em Brasília. Indicado por Jack Brabham, estreou em 78 no GP da Alemanha pela Ensign. Depois de 4 corridas, já era companheiro de Nick Lauda na Brabham. Ao lado do austríaco, Piquet começou a pôr em prática tudo o que aprendeu nas oficinas. Eu fiz muita modificação na Fórmula 1, eu que trouxe essa técnica de esquentar pneu na Fórmula 1, eu trouxe na Fórmula 3, eu fazia minha Fórmula 3. Logo se tornou o primeiro piloto da equipe e em 81 chegou ao título mundial, derrotando o argentino Carlos Reutemann por um mísero pontinho. Um campeão com os nervos à flor da pele. E com disposição para resolver tudo no braço. Pobre Eliseu Salazar, que o tirou da pista na Alemanha em 82. Em 83, Piquet foi o primeiro campeão mundial da era turbo, era o Pi. Deixou a Brabham em 85 e assinou com a Williams. Com Frank Williams, tetraplégico, teve que enfrentar a antipatia de Patrick Head e do companheiro Nigel Mansell, além de Prost e Senna. Em 86, fez uma das mais belas ultrapassagens da história da Fórmula 1, colocando a Williams de lado para superar a Ayrton Senna em Hungaroring. Em 87, um acidente em Imola, na mesma curva que matou Senna, não o impediu de se tornar o primeiro brasileiro tricampeão mundial. Fim de carreira? Que nada! Piquet ressuscitou na Benetton, venceu 2 corridas em 90 e foi o terceiro no Mundial. Em 91, a última vitória no Canadá. Depois de 204 corridas, 23 vitórias, 24 pole positions, 23 voltas mais rápidas, 45.458 quilômetros percorridos, Nelson Piquet deixou a Fórmula 1. Foi tentar a sorte em Indianápolis, mas um grave acidente no treino livre o obrigou a ficar vários meses de molho. Virou empresário, pai de piloto e continua exigente. O chato mais veloz e mais simpático do esporte brasileiro. Então, meus amigos e minhas amigas, para vocês verem o quanto de histórias esse homem carregou, o quanto de memórias que Léo Batista nos vai deixar, o quanto de legado, o quanto de coisa bonita que João Batista Belinazzo Neto trouxe para o público, né? Criou uma conexão com a gente,
E era aquela coisa do muito boa tarde, que o Léo Batista abria e encerrava as suas transmissões do Globo Esporte, a partir de 1978, se tornou uma simbiose entre nós em casa, eu, criança, adolescente, adulto, profissional, sempre acompanhando o seu Léo com o máximo de carinho e reverência. E é com muita tristeza que a gente constata que dezenas dos nomes que a TV Globo trouxe para o jornalismo e que eu admirei estão partindo. Luciano do Vale, Juarez Soares, Fernando Vanucci, agora o Léo, já foi o Raul Quadros, tantos outros, de colegas de redação até fechadores, chefia, foram personagens, pessoas, gente que fez a história do Grupo Globo, gente que fez uma outra TV Globo, não essa que está aí, mas uma outra TV Globo. E o Léo Batista superou a barreira do etarismo, e superou tudo isso. Por quê? Porque ele era o Léo Batista. Apenas e simplesmente por ser quem é. E ele será lembrado para toda a eternidade como um exemplo de profissionalismo, como um exemplo de dedicação, como um exemplo de um cara que fez uma história bonita dentro da sua profissão. Obrigado, Léo Batista, por ter existido. Obrigado a você pelo convívio, ainda que pequeno. Obrigado por ter me dado a honra de fechar um GE com um texto meu lido por você há 20 e tantos anos. Esse troféu ninguém vai tirar da minha mão. Esse é um dos orgulhos que eu carrego. E ter trabalhado com você, Léo Batista, foi também um motivo de enorme orgulho para mim. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, a você que vai assistir esse vídeo a qualquer hora do dia, que você vai ver, rever. Fica à vontade. Esse espaço é seu, é feito para você que gosta de esporte e que também, assim como eu, está triste, está saudoso já com a partida do gigantesco, do monumental Léo Batista. Tchau, gente.